Olá, sejam bem-vindos à minha plataforma de ensino de logística na prática. Sou a professora Sara Catiúcia e tenho o prazer de iniciar esse curso de logística com vocês. Na aula de hoje, vamos falar dos custos fixos do setor de transporte, pois esses custos possibilitará fazermos o cálculo do custo km rodado. Então, vamos lá. A identificação dos custos fixos dentro dos custos de transporte, nós temos dois tipos de custos que a gente vai classificar: os custos fixos e os custos variáveis. Então, vamos falar nessa aula de hoje o que são os custos fixos, tá? Os custos fixos são aqueles que possuem valores pré-determinados e se repetem mensalmente, né? Apesar de poder existir variação de acordo com cada empresa, basicamente incluir os seguintes custos que a gente pode considerar para os nossos cálculos do custo do km rodado, os seguintes gastos, né? Como, por exemplo, salário do motorista e ajudante de descarga. O salário do motorista é um custo fixo, pois é uma despesa mensal que não varia de acordo com a distância percorrida ou o volume da carga transportada, com exceção da produtividade, que é outro ganho. Mas o salário base dele, se, por exemplo, a empresa vai ter viagem, se não vai ter viagem, o salário do motorista deve ser pago na sua integridade. Tá? Temos a depreciação do veículo, né? A depreciação do veículo é outra despesa, também é outro custo fixo. A depreciação do veículo, ele é um custo fixo porque representa a perca do valor do veículo ao longo do tempo. Este custo, ele é calculado com uma base de vida útil estimada do veículo e não varia de acordo com a distância percorrida. Então, se eu tenho um caminhão dentro da minha empresa, por exemplo, ele está rodando ou não está rodando, o tempo está passando e ele está o quê? Depreciando o valor dele no mercado aí de comércio aí de veículos, né, de compra e venda de veículos. Temos o seguro obrigatório, é outra despesa também dos custos fixos de transporte. O seguro obrigatório do veículo, ele é um custo fixo, pois é uma despesa anual e não varia de acordo com a distância percorrida ou o volume da carga transportada. Então, temos, por exemplo, você pega o seguro obrigatório, tem também, além do seguro obrigatório, tem o seguro de carga também, que hoje as empresas logísticas têm aderido a cada vez mais, porque esse seguro de carga, vamos supor que teve um acidente leve com o veículo e nesse acidente deu uma freada brusca e a carga tombou dentro do caminhão. Já tem seguro para esse tipo de tombamento de carga, onde há uma avaria da mercadoria e uma recuperação por parte da seguradora. Impostos e taxas é outro custo fixo também do setor de transporte, tá? Os impostos e taxas relacionados ao veículo, como, por exemplo, colocação e IPVA, eles são considerados custos fixos, pois são despesas regulares, né? E não varia de acordo com a distância. Se eu pegar, por exemplo, o IPVA do veículo, anualmente ele tem que ser pago. Se eu faço um licenciamento do veículo para o veículo rodar, por exemplo, no eixo precisa rodar à noite, eu vou tirar a licença dele lá na DENIT ou na NTT, né, que os veículos 9 eixos, por exemplo, eles só podem rodar ao nascer do sol, ao pôr do sol, mas eu quero uma licença especial para rodar ao pôr do sol, ao nascer do sol. Então, se eu conseguir essa licença, se a empresa conseguir, ela passa a ser aí uma despesa do custo fixo. Qualquer licença que eu tenha que ter controle anualmente, tenha que pagar e ela é linkada diretamente no veículo, ela tem que vir aqui para os custos fixos na parte aqui de impostos e taxas. Tá? Então, são várias despesas, várias taxas que tem e cada empresa tem a sua. Porque, por exemplo, combustível tem um link de licenças, né? Cargas secas são outras, produtos perigosos são outros. Então, cada um vai ter ali a sua composição de taxas e impostos ali que vai pagar em cima do veículo, tá bom? Outro custo fixo também, nós temos aí o aluguel de garagem. O aluguel de garagem também é importante colocar. Às vezes eu não tenho uma garagem, mas eu tenho um estacionamento que eu pago fixo todo mês para me ter um local para colocar os meus caminhões, seja na origem, ou seja no ponto de transferência. Às vezes eu tenho aqui a minha origem, eu tenho a minha empresa, né? Já tenho estacionamento aqui, eu não tenho custo com isso, porque o aluguel depois ele é rateado para os setores dentro da área da logística. Mas lá nas pontas, eu tenho lá os pontos de transferência,
onde tem dormitório, onde tem estacionamento para os motoristas. Então, lá eu tenho pequenos custos. Esses custos, eles são fixos, são mensais. Você tem o valor deles, você coloca aqui nos custos fixos também. Então, os custos fixos, eles são aqueles gastos que não variam em relação ao volume de produção ou vendas. Eles permanecem constantes, independentemente do volume ou a diminuição da atividade da empresa. Esses são gastos de custos fixos que ocorrem independentemente da quantidade de quilômetros rodados ou do volume de vendas, né? Por exemplo, o valor do seguro do veículo, ele é um custo fixo, né? Pois ele não importa se o veículo rodou 100 quilômetros, ele rodou 1.000 quilômetros, se ele ficou parado, né? Temos também aí, que eu não coloquei, mas tem também as taxas de financiamento, a gente pode considerar um custo fixo, porque eu comprei um caminhão, é um investimento de capital que eu estou fazendo dentro do meu negócio, mas a despesa que eu vou ter, fixa. E eu tenho que colocar ela aqui dos meus custos de transporte para poder valorizar o meu valor do meu produto final, porque senão eu não vou conseguir ter esse retorno, posso cobrar errado lá no meu custo de transporte, no meu frete, na minha composição, tá bom? E ficamos por aqui. E foi um prazer estar aqui com vocês em mais essa aula de aprendizado. Espero vocês na próxima aula e até lá!